Você já se sentiu refém das próprias emoções? Como se estivesse em um barco à deriva, no meio de uma tempestade, sem controle sobre a direção que está tomando. A raiva explode quando algo não sai como você quer. A ansiedade cresce diante da incerteza. O medo paralisa suas decisões. A frustração consome sua energia. No mundo acelerado em que vivemos, somos constantemente testados. As redes sociais nos bombardeiam com comparações e expectativas irreais. O trânsito, os prazos apertados, os problemas familiares e profissionais, tudo parece uma grande conspiração para nos tirar do eixo. E quando nos deixamos levar por essas emoções, tomamos decisões precipitadas, reagimos de forma impulsiva e muitas vezes nos arrependemos depois. Mas e se eu te dissesse que há um caminho para escapar desse ciclo? Que existe uma maneira de recuperar o controle e viver com mais clareza, calma e propósito? Esse caminho foi trilhado há mais de 2000 anos pelos sábios do estoicismo, uma filosofia prática que ensina como enfrentar os desafios da vida com equilíbrio e firmeza inabalável. Os estoicos não buscavam reprimir ou negar as emoções. Pelo contrário, eles entendiam que as emoções são parte da experiência humana. O que diferencia uma pessoa sábia de uma pessoa comum não é a ausência de sentimentos, mas sim a capacidade de não ser dominado por eles. A raiva pode surgir, mas você escolhe não agir impulsivamente. O medo pode aparecer, mas você não deixa que ele paralise suas ações. A tristeza pode chegar, mas você não permite que ela defina sua existência. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história, enfrentou guerras, traições e crises políticas, mas manteve a serenidade ao aplicar os princípios estoicos. Epicteto, que nasceu escravizado e conquistou a liberdade intelectual através do domínio da própria mente, nos ensinou que não são as circunstâncias que nos fazem sofrer, mas sim a maneira como reagimos a elas. Sêneca, um dos homens mais influentes de seu tempo, escreveu sobre como lidar com as emoções e transformar adversidades em aprendizado. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Hoje, você vai aprender lições valiosas para fortalecer sua mente, dominar suas emoções e construir uma mentalidade resiliente, capaz de enfrentar qualquer obstáculo com clareza e firmeza. Se você já se pegou reagindo de forma exagerada a algo pequeno, se sente que suas emoções frequentemente tomam o controle da sua vida ou simplesmente deseja encontrar um caminho para viver com mais paz e equilíbrio, então este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir como aplicar os princípios estoicos no seu dia a dia, tornando-se uma pessoa mais serena, focada e inabalável. Porque a verdadeira liberdade não está em mudar o que acontece ao seu redor, mas sim em conquistar a si mesmo. Agora, vamos às lições. 1. Compreenda o que está sob seu controle. Muitas das angústias que carregamos diariamente vêm de uma tentativa incessante de controlar aquilo que, na realidade, está muito além do nosso alcance. Gastamos energia preocupados com a opinião dos outros, com o futuro incerto, com o comportamento alheio e com as circunstâncias que nos cercam. O estoicismo nos ensina que o caminho para uma mente inabalável começa com a compreensão clara dessa distinção. Há coisas que podemos controlar e outras que não. Colocar nossa paz interior nas mãos de fatores externos é como construir uma casa na areia, instável, vulnerável e sempre à mercê das tempestades da vida. Pense, por exemplo, em um atleta que treina incansavelmente para uma competição. Ele se esforça ao máximo, cuida do seu corpo, aprimora suas habilidades e mantém uma rotina disciplinada. No dia da prova, porém, o inesperado acontece. Uma mudança repentina no clima, um pequeno erro de cálculo, uma lesão momentânea ou até um adversário melhor preparado acabam influenciando o resultado. Se esse atleta deposita sua felicidade e autoestima exclusivamente na vitória, sua paz interior será frágil e instável. No entanto, se ele entende que sua verdadeira responsabilidade está no esforço, na dedicação e na disciplina, então, independentemente do resultado, ele permanece forte,
porque sabe que fez tudo o que estava ao seu alcance. Os estoicos, especialmente Epicteto, enfatizavam essa distinção essencial. O que realmente está sob nosso controle são nossas opiniões, nossos valores, nossas escolhas e nossas ações. O resto, a sorte, a opinião alheia, os eventos do mundo, está fora de nosso domínio. Quando gastamos energia tentando mudar o que não depende de nós, caímos na frustração e na ansiedade. Por outro lado, quando aceitamos essa realidade, nos libertamos de um enorme fardo e passamos a direcionar nossa força para aquilo que realmente podemos transformar. Isso não significa que devemos ser passivos diante da vida. Pelo contrário, entender essa distinção nos torna mais eficientes e focados. Ao invés de desperdiçar tempo lamentando uma circunstância que não podemos mudar, podemos agir sobre aquilo que está ao nosso alcance. Se um projeto falhou, não adianta culpar fatores externos. O que está sob nosso controle é analisar o que deu errado, aprender com os erros e tentar novamente. Se alguém nos trata com injustiça, não podemos controlar a atitude dessa pessoa, mas podemos controlar nossa reação, nossa postura e nossa capacidade de manter nossa dignidade intacta. A prática dessa mentalidade exige disciplina e reflexão constante. No dia a dia, sempre que sentir raiva, medo ou frustração, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então permita-se soltar. Direcione sua energia para aquilo que você pode fazer, para as decisões que realmente dependem de você. Quem compreende essa lição vive com mais leveza. Não se desespera com imprevistos, porque sabe que eles fazem parte da vida. Não se abala com críticas injustas, pois entende que não pode controlar a visão dos outros. Não se paralisa pelo medo do futuro, porque foca no presente, no que pode fazer agora. Essa é a primeira lição para dominar suas emoções e forjar uma mente inabalável. Aceite a realidade, foque no que está ao seu alcance e liberte-se da ilusão do controle absoluto. 2. Reprograme sua mente para reagir com racionalidade. A forma como reagimos às situações da vida não é algo fixo ou imutável. Na verdade, nossas reações emocionais são moldadas por anos de condicionamento, experiências passadas e crenças que muitas vezes absorvemos sem questionar. Por isso, muitas pessoas acreditam que não têm controle sobre suas emoções, que a raiva surge de forma inevitável, que a ansiedade é um fardo permanente ou que o medo sempre dominará suas ações. No entanto, os estoicos nos ensinam uma verdade fundamental. Nossas emoções não são ordens absolutas, e sim respostas que podemos modificar através da razão e do treinamento mental. Reagir com racionalidade não significa suprimir ou ignorar suas emoções, mas aprender a não ser controlado por elas. Quando uma emoção surge, você tem a escolha de se deixar levar pelo impulso ou de analisá-la com clareza. O problema é que muitas vezes reagimos sem sequer perceber que temos essa escolha. Nossa mente foi programada ao longo dos anos para reagir de determinada maneira. Mas a boa notícia é que qualquer programação pode ser alterada. Imagine que você está em um ambiente de trabalho e recebe uma crítica inesperada do seu chefe. Seu primeiro instinto pode ser se sentir atacado, injustiçado ou até mesmo responder de forma defensiva. Seu corpo reage com tensão, sua mente se enche de pensamentos negativos e, antes que perceba, você já está dominado pela emoção. Mas e se, em vez de reagir automaticamente, você fizesse uma pausa? E se respirasse fundo e questionasse a situação de maneira lógica? Essa crítica foi realmente um ataque pessoal ou apenas um feedback profissional? Há algo que eu possa aprender com isso? Vale a pena gastar minha energia me irritando ou posso transformar isso em uma oportunidade de crescimento? Os estoicos acreditavam que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que reside nossa liberdade de escolha. Como Marco Aurélio escreveu: se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento.
O que ele quer dizer com isso? Que o sofrimento não vem do que acontece, mas da interpretação que damos aos acontecimentos. Quando você se treina para perceber isso, começa a desenvolver um distanciamento emocional das situações, o que lhe permite responder com clareza e equilíbrio. Um dos exercícios estoicos mais poderosos para reprogramar sua mente é a visualização negativa. Essa prática consiste em imaginar antecipadamente possíveis desafios ou contratempos, de forma que, quando algo realmente acontece, você já esteja emocionalmente preparado. Se você treina sua mente para aceitar que críticas virão, que falhas fazem parte do aprendizado e que nem tudo sairá como você deseja, então, quando esses eventos ocorrerem, sua resposta será muito mais racional. Além da visualização negativa, outro método eficaz é a autoanálise constante. Sempre que sentir uma emoção forte, pergunte-se: essa emoção é proporcional à situação ou estou exagerando? O que um observador neutro pensaria dessa situação? Essa reação me ajudará ou apenas piorará a situação? Se eu estivesse dando conselhos a um amigo, o que diria a ele para fazer? Esse hábito simples de questionar suas reações transforma sua relação com as emoções. Aos poucos, você percebe que não precisa ser um prisioneiro do que sente e que pode escolher responder à vida de maneira mais sábia. Outro aspecto fundamental para reprogramar sua mente é prestar atenção naquilo que você consome. A forma como você pensa é influenciada pelo ambiente ao seu redor. Se você se expõe constantemente a conteúdos que estimulam reações emocionais extremas, como notícias sensacionalistas, discussões inflamadas ou redes sociais que alimentam a indignação, sua mente se condicionará a reagir dessa forma. Por outro lado, se você busca leituras filosóficas, treina o pensamento crítico e pratica a reflexão diária, sua mente se tornará mais calma e racional. Os estoicos também recomendavam a prática da indiferença seletiva. Isso significa aprender a ignorar aquilo que não merece sua atenção ou energia. Muitas vezes, gastamos tempo demais nos preocupando com coisas pequenas. Um comentário negativo, um erro insignificante, uma contrariedade passageira. Mas, no grande esquema da vida, será que isso realmente importa? Epicteto nos ensina que devemos diferenciar o que é essencial do que é irrelevante e não desperdiçar energia com coisas triviais. Dominar suas emoções não significa que você nunca mais sentirá raiva, medo ou frustração. Significa que essas emoções não controlarão suas ações. Significa que, em vez de agir impulsivamente, você terá a capacidade de escolher sua resposta. Significa que você desenvolverá uma mente mais forte, capaz de lidar com qualquer desafio sem se abalar. Reprogramar sua mente exige prática e paciência. No começo, será difícil, mas com o tempo, você perceberá que aquilo que antes tirava sua paz já não tem mais o mesmo efeito sobre você. A verdadeira liberdade vem quando você entende que suas emoções não são ordens, e sim sugestões. E cabe a você decidir se vai segui-las ou se manterá sua mente inabalável. 3. Pratique o distanciamento emocional. A mente humana tem um hábito perigoso, apegar-se excessivamente às emoções do momento e enxergar cada problema como algo pessoal e definitivo. Quando algo nos afeta, tendemos a mergulhar completamente na situação, permitindo que a raiva, a ansiedade ou a frustração nos consumam. Mas os estoicos ensinam que existe uma maneira de escapar dessa armadilha mental, praticando o distanciamento emocional. Distanciar-se emocionalmente não significa se tornar frio ou indiferente, mas sim desenvolver a capacidade de observar as próprias emoções sem ser dominado por elas. Significa ser um espectador da própria mente, em vez de um escravo dos impulsos momentâneos. Marco Aurélio, em suas meditações, nos aconselha: se você se afastar um pouco e olhar as coisas de cima, verá como são pequenas e insignificantes. Esse é um exercício poderoso. Imagine que você está diante de um problema que parece gigantesco. Uma discussão acalorada, uma falha no trabalho, uma decepção pessoal. Agora visualize-se saindo do seu próprio corpo e observando a situação de longe, como se estivesse assistindo a um filme.
O que você vê? Como a situação realmente se desenrola sem a sua carga emocional. Esse distanciamento já ajuda a reduzir o peso da emoção e permite que você tome decisões mais racionais. Outro método eficaz para praticar esse distanciamento é aplicar a perspectiva do tempo. Pergunte a si mesmo: isso ainda será relevante daqui a uma semana? E daqui a um ano? Se eu estivesse no leito de morte, será que me importaria com isso? Muitas vezes, percebemos que estamos gastando energia com coisas insignificantes, que não terão nenhum impacto real em nossas vidas no longo prazo. Essa simples mudança de perspectiva já é suficiente para aliviar a tensão e trazer clareza. Outro princípio estoico essencial é a ideia de que somos apenas uma pequena parte de algo muito maior. Os romanos chamavam essa visão de simpatia, a noção de que fazemos parte de um universo vasto e interconectado. Se você observar o céu à noite e refletir sobre a imensidão do cosmos, perceberá como seus problemas são insignificantes diante da grandeza do universo. Assim como uma onda no oceano não tem controle sobre o mar, você também não tem controle sobre muitas das coisas que acontecem. Então, por que se apegar tanto a elas? Epicteto nos lembra que não são os eventos em si que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Imagine que você está em um aeroporto e seu voo é cancelado. Muitas pessoas entrariam em desespero, sentiriam raiva, reclamariam da companhia aérea, ligariam para todos dizendo como foram injustiçadas. Mas um estoico praticaria o distanciamento emocional. Em vez de se apegar à frustração, ele simplesmente aceitaria o fato: o voo foi cancelado. Isso é um problema real ou apenas um contratempo? Eu posso fazer algo para resolver ou devo aceitar com serenidade? Praticar o distanciamento emocional não significa fugir das emoções, mas sim reconhecê-las sem permitir que elas nos consumam. Um método eficaz para isso é o que os estoicos chamavam de escrutínio das emoções. Sempre que sentir uma emoção forte surgindo, pare e pergunte-se: o que exatamente estou sentindo agora? Por que estou sentindo isso? Isso realmente importa ou estou exagerando? Se um sábio estivesse no meu lugar, como ele reagiria? Esse simples processo de questionamento já reduz a intensidade emocional. Você deixa de ser um refém do que sente e se torna um observador da sua própria mente. Outro método valioso é escrever sobre suas emoções. Os estoicos praticavam a escrita reflexiva, registrando diariamente seus pensamentos, desafios e reações emocionais. Marco Aurélio fazia isso em suas meditações, e esse hábito o ajudava a manter a clareza mesmo em meio às dificuldades de governar um império. Quando você escreve sobre uma emoção, você a externaliza, o que reduz seu impacto. Por fim, um dos exercícios mais eficazes para desenvolver o distanciamento emocional é imaginar-se como um personagem histórico ou filosófico. Se você estivesse vivendo no tempo dos grandes sábios da história, como agiria? Se fosse Sêneca, Marco Aurélio ou Epicteto, como lidaria com essa situação? Esse simples pensamento ajuda a adotar uma postura mais racional e equilibrada. A prática constante do distanciamento emocional fortalece sua mente. Você não mais reagirá impulsivamente, mas tomará decisões com clareza e serenidade. Lembre-se, as emoções vêm e vão, mas a maneira como você lida com elas define quem você é. Quanto mais você se treinar para observar suas emoções sem ser dominado por elas, mais inabalável sua mente se tornará. 4. Fortaleça sua tolerância ao desconforto. Vivemos em um mundo onde o conforto está ao alcance das mãos. Temos comida disponível a qualquer momento, tecnologia que resolve problemas instantaneamente e até formas de evitar o menor incômodo físico ou emocional. Mas essa busca constante por facilidade nos torna mais frágeis diante das dificuldades inevitáveis da vida. O estoicismo nos ensina que, para desenvolver uma mente forte, precisamos aprender a lidar com o desconforto, pois a vida nem sempre será fácil, e aquele que depende do conforto para estar bem será facilmente derrotado pelos desafios do dia a dia. A tolerância ao desconforto
Começa com pequenas mudanças na forma como enfrentamos os desafios cotidianos. Em vez de evitar situações que exigem esforço ou paciência, podemos enxergá-las como oportunidades de crescimento. Imagine um dia em que você enfrenta uma longa fila no banco ou um atraso inesperado no transporte. Em vez de reclamar ou se irritar, aproveite o momento para treinar sua paciência. Respire fundo, aceite a situação como ela é e observe como sua mente reage. Essa prática simples ensina que nem todo incômodo precisa gerar frustração e que podemos escolher como reagimos. Outro exemplo comum é a resistência à fadiga e ao esforço físico. Em vez de sempre buscar o caminho mais fácil, podemos desafiar nossa resistência de maneira saudável. Caminhar um pouco mais em vez de pegar um transporte para um trajeto curto, carregar as próprias sacolas do mercado ou até mesmo se levantar um pouco mais cedo do que o habitual, são formas simples de fortalecer nossa disciplina. São pequenas escolhas que, ao longo do tempo, fazem uma grande diferença na maneira como lidamos com desafios maiores. O mesmo vale para as emoções. Muitas vezes, fugimos de sentimentos desconfortáveis, buscando distrações como redes sociais, televisão ou até conversas vazias apenas para evitar momentos de silêncio e reflexão. No entanto, aprender a ficar confortável com nossos próprios pensamentos, sem precisar de estímulos constantes, fortalece nossa mente. Da próxima vez que sentir frustração ou impaciência, em vez de buscar uma distração imediata, tente apenas observar o que sente. Essa simples prática pode aumentar muito sua resistência emocional. A chave para se tornar mentalmente forte não está em evitar desafios, mas em enfrentá-los de maneira consciente e construtiva. Quanto mais você se expõe a pequenas situações desconfortáveis sem ceder à frustração, mais preparado estará para lidar com os desafios inevitáveis da vida. A força mental não vem de evitar o desconforto, mas de aprender a conviver com ele sem que ele te abale. 5. Transforme obstáculos em aprendizado. A vida está repleta de desafios, contratempos e momentos que testam nossa paciência e determinação. Desde problemas financeiros até decepções emocionais, passando por dificuldades no trabalho, conflitos interpessoais e até imprevistos que parecem injustos, ninguém escapa das adversidades. No entanto, o diferencial entre uma mente resiliente e uma mente fragilizada não está na ausência de desafios, mas na forma como escolhemos enfrentá-los. Os estoicos ensinam que cada obstáculo pode ser visto como um mestre silencioso, pronto para nos ensinar lições valiosas. Imagine que você investiu meses de esforço em um projeto profissional. Estudou, planejou, dedicou tempo e energia, mas no momento da apresentação a proposta foi rejeitada. O desânimo inicial pode ser inevitável e qualquer pessoa poderia sentir frustração. No entanto, a grande questão não é o que aconteceu, mas como você decide interpretar e reagir a isso. Se você enxergar a situação apenas como um fracasso absoluto, sua mente será dominada pelo negativismo e a decepção pode até abalar sua autoestima. Mas se, em vez disso, você analisar com racionalidade e se perguntar: o que posso aprender com isso? O que posso melhorar para a próxima oportunidade? Então o obstáculo deixa de ser um fardo e se transforma em um professor. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, escreveu em suas meditações: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Isso significa que os obstáculos não são bloqueios que nos impedem de seguir adiante, mas sim parte do próprio caminho de evolução. Eles são como pesos em uma academia. Se usados corretamente, fortalecem nossa capacidade de lidar com desafios futuros. Outro exemplo comum. Imagine que você se preparou para uma prova importante, dedicou semanas estudando, mas ao receber o resultado, percebe que não passou. Nesse momento, você pode se revoltar, reclamar da sorte, culpar fatores externos ou até questionar sua própria inteligência. No entanto, um olhar estoico para a situação diria: o que posso extrair dessa experiência? Será que houve falhas na minha preparação? Será que eu deveria mudar meu método de estudo? Será que esse revés
pode me tornar ainda mais disciplinado e preparado para uma segunda tentativa? A diferença entre uma mente frágil e uma mente inabalável está exatamente na resposta que damos aos desafios. As dificuldades também ensinam sobre resiliência e aceitação daquilo que não controlamos. Suponha que você esteja se preparando para um evento importante e, no último momento, algo inesperado aconteça. Uma tempestade cancela um voo, um problema técnico estraga um equipamento essencial, um imprevisto altera completamente seus planos. Diante disso, há dois caminhos: se irritar, lamentar-se e resistir ao que já aconteceu, ou aceitar o cenário e se adaptar da melhor forma possível. Os estoicos nos ensinam que lutar contra o inevitável é um desperdício de energia. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. O que significa que a forma como interpretamos um problema determina seu impacto emocional. Até mesmo as dificuldades emocionais podem ser transformadas em aprendizado. Suponha que você tenha enfrentado uma grande decepção em um relacionamento. A dor inicial pode ser intensa, mas, mais uma vez, o que você faz com essa dor define seu crescimento. Você pode se apegar à mágoa e permitir que isso afete sua visão sobre o amor e as pessoas, ou pode usar a experiência para refletir sobre seus padrões, melhorar sua comunicação, entender melhor seus próprios limites e expectativas. Cada experiência difícil pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Os obstáculos podem ensinar paciência, disciplina, humildade e até mesmo gratidão. Muitas vezes, um fracasso inicial nos obriga a repensar estratégias, buscar novos conhecimentos ou desenvolver habilidades que não teríamos explorado de outra forma. Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, disse uma vez, após milhares de tentativas frustradas: eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa mentalidade estoica é o que permite que grandes conquistas sejam alcançadas. Se você adotar essa perspectiva, perceberá que a vida não se torna mais fácil, mas você se torna mais forte. Em vez de evitar os desafios ou lamentar quando eles aparecem, você aprenderá a enfrentá-los com a mentalidade de um guerreiro estoico, entendendo que cada obstáculo é uma peça essencial no processo de forjar uma mente verdadeiramente inabalável. 6. Utilize a visão de cima para colocar os problemas em perspectiva. Muitas vezes nos deixamos consumir por preocupações e frustrações porque enxergamos os problemas de maneira limitada, como se estivéssemos presos dentro deles. Pequenos contratempos podem parecer imensos quando nossa perspectiva está restrita. No entanto, uma técnica estoica poderosa para dominar as emoções e cultivar uma mente inabalável é a visão de cima, um exercício mental que nos permite enxergar nossas dificuldades sob uma perspectiva mais ampla, reduzindo seu impacto emocional. Essa ideia foi explorada profundamente por Marco Aurélio, que costumava imaginar a Terra vista de longe, como se estivesse se afastando progressivamente do planeta, vendo sua própria existência como um pequeno ponto dentro da vastidão do universo. Essa prática o ajudava a perceber que suas angústias, preocupações e problemas não eram tão grandiosos quanto pareciam quando vistos de perto. Ele escreveu em Meditações: observe a rotação das estrelas e pense no eterno fluxo das coisas, no quão insignificantes são as preocupações humanas diante do imenso cosmos. Imagine que você está enfrentando um problema no trabalho, um desentendimento com um colega, um prazo apertado ou uma crítica que mexeu com seu ego. No calor do momento, esse problema parece enorme, capaz de dominar sua mente e roubar sua paz. No entanto, agora imagine-se flutuando para fora do escritório, saindo da cidade e observando tudo de cima, como se estivesse a quilômetros de distância. De repente, aquele problema que parecia gigantesco se reduz, tornando-se apenas um detalhe na imensidão da sua vida. Agora vá mais longe. Imagine-se fora do planeta, olhando para a Terra como um pequeno ponto azul perdido no espaço. Perceba como as preocupações individuais se tornam insignificantes diante da imensidão do universo
e da passagem inevitável do tempo. Essa mudança de perspectiva é uma ferramenta poderosa, porque nos permite relativizar nossos problemas. Algo que hoje parece um grande sofrimento pode, dentro de alguns meses ou anos, ser apenas uma memória distante, talvez até motivo de risos. Quantas vezes você já se preocupou intensamente com algo que tempos depois percebeu que não tinha tanta importância? A visão de cima nos ensina a antecipar esse efeito e aplicar essa relativização no presente, sem precisar esperar anos para perceber que estamos nos desgastando por algo pequeno. Outro exemplo, imagine que você está se sentindo frustrado porque um plano não saiu como esperado. Um projeto fracassou, um objetivo foi adiado ou um imprevisto alterou seu caminho. No momento, a frustração pode parecer esmagadora. Mas e se você ampliar sua perspectiva e se perguntar: isso ainda importará daqui a 5 anos? O que isso realmente significa dentro da história da minha vida? Muitas vezes, desafios que parecem um grande problema no presente acabam se tornando oportunidades de crescimento. E a visão de cima nos ajuda a enxergar essa verdade com antecedência. Essa técnica também pode ser aplicada para lidar com conflitos interpessoais. Quando estamos no meio de uma discussão ou ressentimento, tendemos a supervalorizar o momento e sentir que aquilo define nossa relação com a outra pessoa. Mas e se, em vez disso, nos afastarmos mentalmente da situação e pensarmos: essa discussão ainda fará sentido daqui a 1 ano? Será que vale a pena perder minha paz por isso? Muitas vezes, percebemos que estamos gastando energia com coisas irrelevantes. A visão de cima também nos conecta a uma realidade maior, a transitoriedade da vida. Tudo passa, tanto os momentos ruins quanto os bons. As dificuldades de hoje se tornarão apenas lembranças no futuro, e, muitas vezes, as dores que enfrentamos nos preparam para algo melhor. Quando adotamos essa visão, nos tornamos menos suscetíveis à angústia e à desesperança, pois entendemos que cada momento faz parte de um ciclo maior. No final, a grande lição estoica da visão de cima é que, ao ampliar nossa perspectiva, diminuímos a força emocional dos problemas. Nada é tão grande quanto parece quando olhado de perto. Quando aprendemos a nos afastar mentalmente, a ver as situações de um ponto de vista mais amplo e a reconhecer a insignificância de muitas de nossas preocupações, nos tornamos mais serenos, mais racionais e, acima de tudo, mais inabaláveis. 7. Substitua expectativas por aceitação. Grande parte do sofrimento humano vem da frustração que sentimos quando a realidade não corresponde às nossas expectativas. Criamos em nossa mente uma ideia rígida de como as coisas deveriam ser, como as pessoas deveriam agir e como os acontecimentos deveriam se desenrolar. Quando algo sai do nosso controle e os resultados não se alinham com nossos desejos, sentimos raiva, decepção e ansiedade. Mas será que essa é a melhor forma de viver? Os estoicos diriam que não. Epicteto nos ensina: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá serenamente. Essa é uma lição fundamental para dominar as emoções e forjar uma mente inabalável. Substituir expectativas rígidas por aceitação racional da realidade. Isso não significa passividade ou resignação, mas sim abandonar a ilusão de que o mundo se dobrará à nossa vontade e, em vez disso, aprender a lidar com as coisas como elas realmente são. Imagine que você planejou um encontro especial com um amigo que não via há muito tempo. Você passou a semana inteira esperando por esse momento, imaginando conversas incríveis e risadas compartilhadas. Mas, no dia marcado, seu amigo cancela de última hora. O que acontece? Se sua mente estiver repleta de expectativas, você provavelmente sentirá frustração e raiva. Poderá pensar: ele não valoriza nossa amizade? Como pôde me decepcionar assim? Sua emoção negativa vem não do cancelamento em si, mas da diferença entre o que você esperava e o que realmente aconteceu. Agora, imagine a mesma situação, mas com uma mentalidade estoica. Em vez de criar expectativas rígidas, você encara o encontro como algo incerto, um bônus na vida.
e não uma garantia. Se seu amigo comparece, ótimo. Se ele cancela, você aceita a realidade sem sofrimento desnecessário, adaptando-se ao novo cenário. O que mudou? Apenas sua forma de interpretar o evento. Essa mentalidade pode ser aplicada a qualquer área da vida. No trabalho, se você espera ser reconhecido e promovido rapidamente, pode acabar frustrado se isso não acontecer no tempo que deseja. No entanto, se você adotar a aceitação estoica, entenderá que recompensas externas não estão sob seu controle. Você continuará dando o seu melhor, mas sem depender da validação externa para se sentir satisfeito. No cotidiano, substituímos expectativas por aceitação quando compreendemos que as pessoas agirão conforme sua própria natureza e não conforme nossas vontades. Se esperamos que todos sejam sempre gentis, compreensivos e justos, sofreremos decepções constantes. Mas se aceitarmos que cada indivíduo tem suas próprias falhas e limitações, evitamos ressentimentos desnecessários. Isso não significa ser indiferente ou nunca ter desejos. Você pode desejar o sucesso, um relacionamento saudável ou uma viagem tranquila. A diferença é que, em vez de transformar esses desejos em exigências absolutas, você os encara como preferências e não como necessidades inegociáveis. Se algo der errado, você ajusta sua mente à nova realidade sem desespero. Imagine um arqueiro. Ele pode praticar sua mira, ajustar seu arco e se preparar da melhor maneira possível. Mas uma vez que ele solta a flecha, seu controle termina ali. O vento, a resistência do alvo ou qualquer outro fator externo pode interferir no resultado. Se ele estiver apegado à expectativa de sempre acertar o centro, ficará frustrado toda vez que isso não acontecer. Mas se ele aceitar que fez seu melhor e que o resultado final não depende inteiramente dele, sua mente permanecerá tranquila. Essa é a essência da aceitação estoica. Fazer o que está ao nosso alcance e, ao mesmo tempo, aceitar com serenidade aquilo que não podemos controlar. Quando abandonamos expectativas rígidas e aprendemos a aceitar a realidade como ela é, nos tornamos mais resilientes, menos frustrados e, acima de tudo, mais livres. Afinal, uma mente que aceita a vida como ela se apresenta é uma mente verdadeiramente inabalável. 8. Pratique o silêncio e o autocontrole. Em um mundo onde todos querem falar, opinar e reagir instantaneamente, o silêncio se torna uma arma poderosa. O verdadeiro domínio sobre as emoções e a construção de uma mente inabalável começam quando aprendemos a conter impulsos e agir com sabedoria, em vez de reagir sem pensar. O silêncio e o autocontrole não significam fraqueza ou submissão, mas sim força e clareza mental. Sêneca dizia: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Para viver bem, precisamos aprender a administrar nossas reações e emoções. Muitas vezes, respondemos impulsivamente a críticas, ofensas ou frustrações e depois nos arrependemos. Mas e se aprendêssemos a esperar antes de reagir? E se, em vez de explodir no calor do momento, observássemos nossas emoções com distância e só falássemos quando necessário? Imagine que você está em uma discussão com um colega de trabalho. Ele faz um comentário sarcástico sobre o seu desempenho. Seu instinto imediato pode ser rebater na mesma moeda, levantar a voz ou apontar os erros dele. Mas se você se der alguns segundos de silêncio, perceberá que essa reação não trará benefício algum. Em vez disso, pode responder de forma estratégica ou até mesmo escolher ignorar a provocação, mantendo sua paz interior. Os estoicos viam o silêncio como um exercício de poder. Quando ficamos em silêncio, temos tempo para refletir. Evitamos ser dominados pela raiva e pela impulsividade. Muitas discussões poderiam ser evitadas se praticássemos o simples ato de não responder imediatamente. Antes de falar, devemos nos perguntar: isso precisa ser dito? Isso precisa ser dito agora? Isso precisa ser dito por mim? Se a resposta for não, o silêncio é a melhor escolha. Além do silêncio, o autocontrole é essencial para uma mente forte. No dia a dia, somos testados de várias formas: no trânsito, no trabalho,
em casa. Pequenos aborrecimentos podem facilmente nos tirar do eixo se não tivermos domínio sobre nós mesmos. Mas quem controla suas reações, controla sua vida. Praticar o autocontrole significa não permitir que fatores externos determinem nosso estado emocional. Se alguém é rude conosco, não precisamos ser rudes de volta. Se algo não sai como planejamos, não precisamos entrar em desespero. Podemos escolher como reagir. Quanto mais exercitamos essa escolha, mais fortes nos tornamos. O silêncio também nos dá vantagem sobre os outros. Pessoas impulsivas revelam suas fraquezas rapidamente, enquanto aqueles que sabem se conter demonstram mistério e confiança. Em um debate, aquele que fala menos e escuta mais tem mais chances de vencer. No ambiente de trabalho, aquele que não desperdiça palavras com queixas ou fofocas ganha respeito. E na vida pessoal, quem sabe quando falar e quando calar, constrói relacionamentos mais sólidos e saudáveis. O silêncio e o autocontrole andam de mãos dadas. Para um estoico, falar menos e observar mais significa evitar erros e desgastes desnecessários. Sempre que sentir vontade de responder impulsivamente, experimente esperar alguns segundos. Inspire fundo. Pergunte-se: o que um sábio faria nesta situação? Se a resposta for o silêncio, então o silêncio será sua melhor arma. A prática diária do silêncio e do autocontrole transforma nossa mentalidade. Nos tornamos mais estratégicos, mais respeitados e, acima de tudo, mais serenos. Quando aprendemos a dominar nossas palavras e emoções, conquistamos um nível de força interior que ninguém pode abalar. 9. Lembre-se da impermanência de tudo. Tudo o que existe está sujeito à mudança. Nada permanece igual para sempre. Nem os momentos felizes, nem as dificuldades, nem as pessoas ao nosso redor. Essa é uma verdade fundamental da vida, e os estoicos a compreendiam profundamente. Eles viam a impermanência como um princípio essencial para alcançar a paz interior e cultivar uma mente forte. Quando entendemos que tudo está em constante transformação, aprendemos a lidar melhor com as emoções, evitando tanto o apego exagerado quanto o desespero diante das perdas. Sêneca nos lembra: nenhuma coisa é tão favorável que dure para sempre. Ou seja, tudo o que temos e somos hoje, em algum momento, se transformará ou deixará de existir. A juventude dá lugar à velhice. A saúde pode se deteriorar. Os bens materiais podem ser perdidos. As relações mudam e os sentimentos também. Muitas pessoas sofrem não por causa da mudança em si, mas pela resistência à mudança. Querem que as coisas boas durem para sempre, enquanto desejam que os momentos difíceis passem rapidamente. No entanto, a vida não segue nossas vontades, ela segue seu próprio fluxo. Aceitar essa realidade é libertador, pois nos permite viver com mais serenidade e gratidão. Pense em quantas vezes você já se preocupou intensamente com algo que, olhando para trás, acabou se tornando irrelevante. A briga com um amigo que parecia insuperável, mas que anos depois já não tem peso. O medo de um fracasso profissional que, ao final, trouxe aprendizados valiosos. A ansiedade por um momento futuro que, quando chegou, foi completamente diferente do esperado. Nossa mente tende a ampliar a importância dos eventos no presente, mas, com o tempo, percebemos que tudo é passageiro. Essa perspectiva nos ajuda a manter a calma diante das dificuldades e a valorizar mais os momentos bons enquanto acontecem. Os estoicos praticavam um exercício chamado memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Para muitas pessoas, essa ideia pode parecer sombria, mas, na verdade, é um chamado para viver com mais presença e propósito. Saber que nossa vida tem um fim nos ensina a não desperdiçá-la com preocupações fúteis ou ressentimentos desnecessários. Também nos ensina a dar menos importância às pequenas irritações do dia a dia. Se tudo passa, por que se estressar tanto com algo que, em breve, será apenas uma lembrança distante? Um exemplo prático disso é pensar em uma situação frustrante do cotidiano. Suponha que você tenha trabalhado duro em um projeto e, no último momento, algo deu errado, te forçando a refazer boa parte do trabalho. No calor do momento,
pode parecer um desastre e a frustração toma conta. Mas daqui a 1 ano, esse episódio terá pouca ou nenhuma relevância. Em 5 anos, talvez você nem se lembre mais dele. Esse simples exercício de perspectiva pode nos ajudar a reduzir a intensidade emocional dos problemas e encará-los com mais racionalidade. Além disso, a impermanência nos ensina a não nos apegarmos exageradamente às coisas boas, pois sabemos que elas também mudam. Isso não significa que devemos ser indiferentes ou não aproveitar a vida, mas sim que devemos viver cada momento plenamente, sem a ilusão de que ele durará para sempre. Quando aceitamos a transitoriedade das coisas, deixamos de sofrer por medo da perda e passamos a valorizar mais o presente. Imagine alguém que tem um grande amor e vive com medo constante de perder essa pessoa. Esse medo pode levar ao ciúme, à insegurança e até a comportamentos destrutivos. Mas se essa pessoa compreende a impermanência, ela se liberta desse apego excessivo. Em vez de tentar controlar o futuro, ela aprende a apreciar cada momento que tem ao lado da pessoa amada, sabendo que tudo pode mudar. E isso faz com que a relação seja vivida de maneira mais leve e verdadeira. O mesmo vale para nossas conquistas e fracassos. Uma vitória não nos define para sempre, assim como uma derrota também não. Se hoje você está passando por um momento difícil, lembre-se de que isso não durará para sempre. Daqui a algum tempo, essa fase terá ficado para trás, e você terá aprendido algo com ela. Da mesma forma, se hoje você está em uma fase muito boa, aproveite, mas sem arrogância, pois tudo pode mudar. O equilíbrio emocional vem dessa compreensão. Nada é permanente, e isso é parte natural da existência. Aceitar a impermanência não significa resignação ou falta de ambição. Pelo contrário, significa que podemos agir com mais clareza, sem nos deixarmos levar por impulsos emocionais extremos. Quando percebemos que tudo muda, aprendemos a reagir de forma mais sábia e menos impulsiva. O que hoje parece um problema insuperável pode, no futuro, ser visto como uma simples etapa da jornada. Portanto, sempre que sentir que está sendo dominado por emoções intensas, seja ansiedade, raiva ou tristeza, pergunte a si mesmo: isso ainda será importante daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Muitas vezes, a resposta será não. Essa reflexão nos ajuda a manter a calma, a evitar decisões precipitadas e a desenvolver a resiliência. No fim, compreender a impermanência nos ensina a viver melhor. Nos ensina a não desperdiçar nossa energia com aquilo que não podemos controlar. Nos ensina a amar sem apego, a conquistar sem arrogância, a perder sem desespero. Nos ensina que tudo, absolutamente tudo, está sempre em movimento e que a melhor forma de viver é aceitar isso com sabedoria. 10. Questione suas próprias emoções antes de segui-las. Nossas emoções são reações automáticas a eventos externos, moldadas por nossas experiências, crenças e percepções. No entanto, elas nem sempre refletem a realidade com precisão. O estoicismo nos ensina que não devemos ser escravos das nossas emoções, mas sim analisá-las com racionalidade antes de permitir que guiem nossas ações. Sêneca dizia: o que nos perturba não são os eventos, mas sim a opinião que temos sobre eles. Em outras palavras, não são os acontecimentos em si que nos fazem sentir raiva, medo ou ansiedade, mas a interpretação que damos a eles. Se reagimos impulsivamente a cada emoção que surge, nos tornamos reféns de nosso estado emocional momentâneo, em vez de agir com sabedoria e discernimento. Imagine que você recebe uma crítica no trabalho. Sua primeira reação pode ser de raiva ou frustração, sentindo-se injustiçado. Mas antes de reagir impulsivamente, pergunte-se: essa crítica é verdadeira? Existe algo que posso aprender com ela? Estou reagindo com base no que foi dito ou na forma como me senti ao ouvir? Ao questionar suas próprias emoções, você evita tomar decisões precipitadas e abre espaço para uma resposta mais equilibrada e produtiva. Outro exemplo clássico envolve desentendimentos pessoais. Suponha que um amigo deixe de responder suas mensagens por dias. Sua primeira reação pode ser pensar que ele está te ignorando
ou que não se importa mais com você. Esse pensamento pode gerar tristeza, raiva ou ressentimento. Mas antes de deixar esses sentimentos dominarem sua mente, pergunte-se: existe outra explicação para esse comportamento? Ele pode estar ocupado ou passando por um problema pessoal. Essa reação negativa é baseada em fatos ou em suposições. Muitas vezes, perceberemos que nossas emoções foram precipitadas e que não havia motivo real para a preocupação ou ressentimento. Os estoicos praticavam a técnica da análise lógica das emoções. Em vez de simplesmente se deixarem levar pelo que sentiam no momento, eles refletiam sobre a origem dessas emoções e avaliavam se era sensato agir com base nelas. Marco Aurélio aconselhava: se você se aborrecer com qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E você tem o poder de revogar essa avaliação a qualquer momento. Ou seja, temos o poder de reinterpretar nossas emoções e impedir que elas nos governem de maneira irracional. Isso não significa ignorar ou reprimir emoções, mas sim compreendê-las antes de tomar qualquer atitude. Sentir raiva, tristeza ou medo é natural, mas agir sob o domínio dessas emoções pode levar a arrependimentos e consequências negativas. Quantas vezes já tomamos decisões movidos pelo calor do momento e depois percebemos que reagimos de maneira exagerada? Questionar nossas emoções antes de segui-las nos ajuda a evitar esse tipo de erro. Um exercício prático para desenvolver essa habilidade é o teste da razão estoica. Sempre que uma emoção forte surgir, pergunte-se: isso que estou sentindo é baseado em fatos ou em interpretações pessoais? Se outra pessoa estivesse na mesma situação, ela reagiria da mesma forma? Essa emoção me ajudará a resolver o problema ou só tornará a situação mais difícil? Se eu olhar para essa situação daqui a 1 ano, ainda considerarei essa emoção relevante? Ao praticar esse tipo de questionamento, começamos a desenvolver uma relação mais equilibrada com nossas emoções. Em vez de sermos arrastados por elas, aprendemos a usá-las como sinais para reflexão, e não como comandos automáticos para agir. Além disso, entender que emoções intensas são passageiras nos ajuda a não tomar decisões precipitadas. A raiva que sentimos hoje pode desaparecer amanhã. A ansiedade por um evento futuro pode parecer irrelevante depois que ele passa. A tristeza por uma perda pode se transformar em aprendizado com o tempo. Se tivermos paciência e não nos precipitarmos, muitas vezes perceberemos que as emoções, por mais intensas que sejam no momento, não precisam definir nossas ações permanentemente. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade não está em nunca sentir emoções, mas sim em não ser dominado por elas. Quando questionamos nossas próprias reações emocionais, desenvolvemos clareza mental, evitamos conflitos desnecessários e nos tornamos pessoas mais racionais e equilibradas. Esse autocontrole não nos torna frios ou insensíveis, mas nos permite agir com sabedoria, em vez de sermos reféns das nossas emoções momentâneas. Portanto, sempre que sentir uma emoção intensa tomando conta de você, antes de reagir, respire fundo e pergunte-se: essa emoção está me guiando para uma decisão sábia ou para um erro? Com o tempo, essa prática se tornará natural e você perceberá que pode dominar suas emoções em vez de ser dominado por elas. 11. Cultive a disciplina e a autodisciplina. A verdadeira força de uma mente inabalável não está apenas em controlar as emoções no momento em que surgem, mas em desenvolver um estilo de vida baseado na disciplina e na autodisciplina. No estoicismo, a disciplina não é vista como uma restrição, mas como a chave para a liberdade. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não for dona de si mesma. Isso significa que para realmente dominar nossas emoções e forjar uma mente resiliente, precisamos treinar nossa capacidade de agir com base na razão e não nos impulsos momentâneos. Disciplina é a habilidade de fazer o que precisa ser feito, independentemente de como nos sentimos no momento. Não importa se estamos cansados, desmotivados ou distraídos, uma pessoa disciplinada segue em frente e cumpre sua missão.
Os estoicos acreditavam que não devemos ser escravos das nossas vontades passageiras, pois o desejo momentâneo pode nos afastar do que realmente importa. Imagine alguém que quer desenvolver mais paciência, mas toda vez que enfrenta uma situação frustrante, reage impulsivamente. Essa pessoa pode até desejar ser mais calma, mas, sem autodisciplina, continuará repetindo os mesmos padrões. Agora pense em outra pessoa que, mesmo sentindo raiva, decide respirar fundo, refletir antes de responder e escolher suas palavras com sabedoria. Essa segunda pessoa está treinando a autodisciplina e, com o tempo, se tornará naturalmente mais paciente e controlada. A autodisciplina não surge da noite para o dia. Ela é construída através de pequenas escolhas diárias. Os estoicos praticavam o que chamavam de exercícios espirituais, atividades que fortaleciam a mente e o caráter. Um desses exercícios era fazer algo desconfortável todos os dias, como acordar cedo, tomar banhos frios ou se expor a pequenas dificuldades voluntárias. O objetivo não era o sofrimento em si, mas o treinamento da resistência mental. Quando nos habituamos a enfrentar pequenos desafios diários, estamos mais preparados para lidar com dificuldades inesperadas. Por exemplo, imagine que você quer aprender a controlar sua ansiedade. Uma forma de desenvolver essa habilidade é estabelecer uma rotina de disciplina, praticar a respiração consciente, reduzir distrações digitais e definir horários para suas atividades. Com o tempo, essa prática se torna um hábito e sua mente se torna naturalmente mais equilibrada. Outro aspecto importante da autodisciplina estoica é a capacidade de dizer não para impulsos prejudiciais. Muitas vezes, sabemos que algo não é bom para nós, mas cedemos porque é mais fácil ou mais prazeroso no momento. Queremos estudar, mas acabamos passando horas nas redes sociais. Queremos nos exercitar, mas adiamos para o dia seguinte. Queremos manter a calma, mas nos deixamos levar pela raiva. A autodisciplina nos ensina a resistir a essas tentações e a agir de acordo com nossos valores, e não com nossos desejos momentâneos. Marco Aurélio dizia: se for duro para você aguentar, não se queixe. A dor da disciplina é menor do que a dor do arrependimento. Isso significa que, quando escolhemos a disciplina, evitamos problemas futuros. A preguiça de hoje pode se tornar o fracasso de amanhã. A raiva não controlada pode gerar arrependimentos. A procrastinação pode nos levar a uma vida medíocre. Mas, ao cultivar a autodisciplina, criamos um futuro de estabilidade, clareza e força interior. Para aplicar essa lição no dia a dia, comece estabelecendo pequenas regras para si mesmo. Defina horários para suas atividades, evite distrações desnecessárias, mantenha-se firme diante das dificuldades e lembre-se de que a disciplina não é um castigo, mas uma ferramenta para uma vida melhor. Com o tempo, essa prática se tornará parte da sua identidade e você se tornará uma pessoa mais forte, centrada e resiliente. No final, a verdadeira liberdade vem de dentro. Quando você controla seus impulsos e treina sua mente para agir com racionalidade, ninguém pode abalar sua paz. A disciplina é a fundação de uma mente inabalável, e quanto mais você praticá-la, mais forte se tornará. 12. Reduza a influência externa sobre suas emoções. Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações, opiniões e estímulos externos. Redes sociais, notícias alarmantes, críticas, expectativas alheias. Tudo isso pode afetar nosso estado emocional sem que percebamos. Se não tivermos controle sobre nossa mente, nos tornamos reféns dessas influências, reagindo impulsivamente ao que acontece ao nosso redor. Os estoicos ensinavam que devemos ser os guardiões da nossa própria tranquilidade, protegendo nossa mente da turbulência externa e reduzindo o poder que o mundo exterior tem sobre nossas emoções. Sêneca dizia: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso significa que, muitas vezes, nossa ansiedade, raiva ou tristeza não vem diretamente dos fatos, mas da forma como interpretamos o que acontece. Se alguém nos critica, não é a crítica em si que nos machuca, mas nossa reação a ela.
Se algo dá errado, não é o evento que nos desestabiliza, mas o significado que damos a ele. Quando percebemos isso, entendemos que podemos escolher como responder a cada situação e que nossa paz não precisa ser determinada por fatores externos. Para reduzir a influência do mundo sobre suas emoções, o primeiro passo é filtrar o que você consome. A mente é como um jardim. Se a regarmos com boas ideias, pensamentos produtivos e reflexões profundas, ela floresce. Mas se a envenenarmos com negatividade, fofocas e estímulos tóxicos, ela se enfraquece. Pergunte-se: as informações que você absorve diariamente fortalecem sua paz ou geram ansiedade e irritação? Se você percebe que algo está drenando sua energia emocional, limite sua exposição. Você não precisa acompanhar cada polêmica, responder a cada comentário negativo ou se preocupar com cada detalhe da vida alheia. Outro ponto essencial é não permitir que a opinião dos outros controle suas emoções. Muitas pessoas gastam uma enorme quantidade de energia tentando agradar os outros, buscando aprovação e temendo críticas. No entanto, os estoicos ensinavam que a única opinião que realmente importa é a nossa própria, baseada em nossos princípios e valores. Marco Aurélio aconselhava: é tolice se preocupar com a opinião de alguém que nem sequer sabe quem você realmente é. Você não pode controlar o que os outros pensam ou dizem, mas pode controlar como reage a isso. Se alguém lhe critica injustamente, você tem duas opções: permitir que isso abale seu estado emocional ou encarar com indiferença, entendendo que as palavras dos outros não definem quem você é. Além disso, é fundamental desenvolver a habilidade de observar sem absorver. Em um ambiente cheio de negatividade, você pode escolher ser como uma rocha no meio do oceano, firme, imutável, indiferente às ondas. Imagine que você está em uma reunião de trabalho e seu chefe faz um comentário ríspido. Sua primeira reação pode ser se irritar ou se sentir desvalorizado. Mas um estoico treinado pensaria: isso realmente merece minha paz? O que está sob meu controle aqui? Em vez de reagir impulsivamente, ele escolhe manter a serenidade, reconhecendo que não precisa se deixar afetar pelo comportamento alheio. Outro exemplo comum acontece no trânsito. Alguém te fecha de maneira brusca e sua reação automática poderia ser gritar, buzinar ou xingar. Mas será que isso mudaria alguma coisa? Será que a outra pessoa sequer perceberia sua indignação? Provavelmente não. No entanto, sua explosão emocional prejudicaria apenas a você mesmo. Um estoico entende que o comportamento dos outros não deve determinar suas emoções e simplesmente segue seu caminho, preservando sua tranquilidade. Uma estratégia prática para reduzir a influência externa sobre suas emoções é praticar o distanciamento mental. Antes de reagir a qualquer situação, pare por um instante e pergunte-se: isso merece minha energia? Como um sábio responderia a isso? Muitas vezes, ao darmos esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta, percebemos que aquilo não tem tanta importância quanto parecia no calor do momento. Por fim, lembre-se de que o mundo exterior sempre estará cheio de ruídos, desafios e opiniões divergentes. Mas cabe a você decidir o que entra na sua mente e o que permanece do lado de fora. Quando você assume esse controle, nada nem ninguém pode abalar sua paz interior. Como um estoico moderno, sua missão é se tornar um observador da realidade e não um escravo das emoções que ela desperta. A verdadeira força mental surge quando você aprende a ser um porto seguro em meio às tempestades da vida. 13. Viva no presente e foque no agora. Grande parte do sofrimento humano vem do fato de que raramente estamos presentes no momento atual. Nossa mente está quase sempre oscilando entre o passado, revivendo erros, lamentações e arrependimentos, ou o futuro, criando cenários de ansiedade, medo e preocupação. Os estoicos ensinavam que a verdadeira força mental está na capacidade de viver plenamente no agora, pois é o único momento sobre o qual temos controle real. Epicteto dizia: não tente forçar as coisas a acontecerem como você quer,
Deseje que elas aconteçam como acontecem e sua vida será serena. Isso significa que, ao aceitar o momento presente e agir dentro daquilo que está ao nosso alcance, eliminamos grande parte do sofrimento desnecessário. Se ficamos obcecados pelo passado, estamos gastando energia com algo que não pode ser mudado. Se ficamos ansiosos com o futuro, sofremos duas vezes. Primeiro na imaginação e depois na realidade. Se o que tememos realmente acontecer, viver no presente exige disciplina mental. Isso não significa ignorar o passado ou deixar de planejar o futuro, mas sim evitar ficar preso em ruminações e expectativas que só geram ansiedade e frustração. Se você está em uma caminhada ao ar livre, está realmente sentindo o vento no rosto, ouvindo os sons da natureza e apreciando o momento? Ou sua mente está ocupada com preocupações sobre o que precisa fazer amanhã ou remoendo algo que já passou? O desafio é trazer sua atenção para o agora, sempre que perceber que sua mente está vagando para um tempo que não existe mais ou ainda não chegou. Imagine um artista que está pintando um quadro. Se ele ficasse constantemente preocupado com o resultado final ou comparando sua arte com a dos outros, provavelmente se sentiria desmotivado e ansioso. Mas, se ele se entrega ao processo, aproveitando cada pincelada, sentindo as cores se misturarem e se permitindo criar sem expectativas rígidas, ele experimenta um estado de fluxo, onde a mente está totalmente presente. Esse estado não só aumenta sua produtividade e criatividade, como também traz uma sensação de paz e realização. Outro exemplo pode ser visto em um atleta durante uma competição. Se ele começar a pensar demais nos erros que cometeu no passado ou ficar nervoso com o que pode acontecer no futuro, sua performance será comprometida. Mas se ele se concentrar apenas no momento, nos movimentos, na respiração e na execução do que treinou, suas chances de sucesso aumentam exponencialmente. Isso se aplica a qualquer área da vida: relacionamentos, trabalho, estudos, saúde. Quando estamos realmente presentes, nossa eficiência melhora e nossa mente se torna mais tranquila. Marco Aurélio reforçava essa ideia ao dizer: dê-se por satisfeito se cada dia trouxer o seu próprio trabalho. Ninguém pode perder outra vida além da que vive, nem viver outra além da que perde. Em outras palavras, cada momento é uma oportunidade única que jamais se repetirá. Se desperdiçamos o presente, preocupando-nos com o passado ou com o futuro, estamos deixando a vida escapar sem realmente vivê-la. Uma prática simples para fortalecer sua presença no agora é a respiração consciente. Sempre que perceber que sua mente está divagando, traga sua atenção para a respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões, perceba as sensações do seu corpo e volte ao momento presente. Outra técnica útil é se perguntar: o que realmente está acontecendo agora? Muitas vezes nos damos conta de que naquele exato momento não há nenhum problema real, apenas pensamentos sobre o que poderia ou não acontecer. Ao treinar sua mente para focar no presente, você se torna mais resiliente. Problemas que antes pareciam gigantes se tornam menores quando percebemos que a única coisa que podemos realmente controlar é o agora. Quando você abraça esse princípio estoico, sua mente se fortalece, sua ansiedade diminui e você começa a viver com mais leveza e propósito. Afinal, a vida não está no ontem, nem no amanhã. Está acontecendo agora. E quanto mais cedo você aprender a habitá-la plenamente, mais forte e inabalável se tornará. 14. Aceite a dor como parte do crescimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa é uma das lições mais poderosas do estoicismo. Os grandes filósofos estoicos não viam a dor como um inimigo a ser evitado a todo custo, mas como uma professora que nos fortalece e nos prepara para os desafios da vida. Em vez de fugir do desconforto ou lamentar as dificuldades, devemos aprender a aceitá-las e usá-las como um meio de crescimento. Sêneca dizia: o homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme. Isso significa que,
Ao tentar evitar a dor, muitas vezes criamos um sofrimento ainda maior. Quantas vezes você já ficou angustiado por medo de enfrentar um problema? Muitas vezes, a própria antecipação da dor se torna mais prejudicial do que a experiência real. Mas, se adotarmos uma nova mentalidade, onde vemos a dor como parte do caminho para o crescimento, podemos usá-la a nosso favor. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Agora, reflita sobre o quanto esses momentos moldaram você. Talvez tenham sido situações que exigiram resiliência, paciência ou coragem. Talvez tenham sido perdas, decepções ou desafios inesperados. Agora pergunte a si mesmo: eu cresci com isso? A resposta, na maioria dos casos, será sim. Isso porque é na adversidade que somos forjados. Assim como o ferro é temperado pelo fogo, a mente humana se fortalece ao enfrentar dificuldades. Imagine um músico que deseja se tornar um mestre em seu instrumento. Para isso, ele precisará passar horas praticando, muitas vezes enfrentando frustração, fadiga e dificuldades técnicas. Se ele desistir ao primeiro sinal de desconforto, nunca desenvolverá a habilidade necessária. Mas se ele aceitar que a dor do esforço faz parte do crescimento, cada sessão de prática será vista como um degrau a mais na jornada para a maestria. O mesmo se aplica a um atleta. Para melhorar seu desempenho, ele precisa treinar intensamente, suportar dores musculares e superar limites. Ele pode encarar isso como um castigo ou como um processo essencial para se tornar mais forte. A dor que ele sente hoje será a força que ele terá amanhã. E essa lógica se aplica a qualquer aspecto da vida, no trabalho, nos relacionamentos, nos estudos ou no desenvolvimento pessoal. Marco Aurélio reforçava essa ideia ao dizer: se algo externo te causa sofrimento, não é a coisa em si que te perturba, mas a sua percepção dela. Isso significa que a forma como interpretamos a dor faz toda a diferença. Podemos enxergá-la como um fardo ou como uma oportunidade de crescimento. E quando escolhemos o segundo caminho, nos tornamos mais resistentes, menos ansiosos e mais preparados para qualquer situação que a vida nos apresente. Aceitar a dor não significa procurar sofrimento desnecessário ou ignorar problemas que podem ser resolvidos. Significa entender que momentos difíceis fazem parte da vida e que tentar evitá-los a todo custo só nos torna mais frágeis. O medo da dor pode nos impedir de agir, de crescer e de aproveitar oportunidades. Mas quando encaramos a dor de frente, sem lamentação, sem resistência, percebemos que ela não é tão assustadora quanto parecia e que podemos suportar muito mais do que imaginávamos. Uma forma prática de aplicar essa lição no dia a dia é observar sua reação diante do desconforto. Quando algo difícil acontece, sua primeira resposta é resistir, reclamar e se desesperar. Ou você consegue respirar fundo, aceitar a situação e buscar uma forma de aprender com ela. O estoico não foge da dor, mas também não se entrega a ela. Ele a encara de frente, extrai sabedoria dela e segue em frente mais forte do que antes. No final das contas, a dor é uma das maiores forças transformadoras da vida. Aqueles que a evitam se tornam fracos e despreparados para os desafios inevitáveis. Mas aqueles que a aceitam e aprendem com ela desenvolvem uma mente verdadeiramente inabalável. 15. Lembre-se, a verdadeira liberdade está dentro de você. A liberdade que muitos buscam não está em riquezas, status ou controle sobre os outros. A verdadeira liberdade está dentro de nós, na capacidade de mantermos nossa paz interior, independente do que acontece ao nosso redor. Os estoicos ensinavam que ninguém pode nos prender verdadeiramente se nossa mente permanecer livre. Nem as circunstâncias, nem as opiniões dos outros, nem mesmo a dor podem nos escravizar se tivermos controle sobre nossas próprias reações. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, afirmava: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Isso significa que, mesmo em uma condição de aparente prisão, um indivíduo pode ser mais livre do que aquele que vive dominado por suas paixões, medos e desejos.
Quem depende de fatores externos para se sentir bem está constantemente à mercê das circunstâncias. Se algo sai do seu controle, ele se desespera, sente-se oprimido e perde sua paz. Mas aquele que domina sua mente pode encontrar tranquilidade em qualquer situação. Pense em quantas vezes você já se sentiu preso, não por correntes físicas, mas por pensamentos, preocupações e emoções descontroladas. Talvez tenha sido a opinião de alguém que fez você se sentir mal, um evento inesperado que abalou seu humor, ou um desejo intenso por algo que parecia essencial, mas que, na verdade, era supérfluo. Todas essas são formas sutis de aprisionamento. Quando deixamos que fatores externos determinem nosso estado emocional, entregamos nossa liberdade de bandeja. A verdadeira liberdade vem quando entendemos que ninguém pode nos forçar a sentir algo sem o nosso consentimento. Se alguém te insulta, você tem a escolha de se ofender ou simplesmente ignorar. Se um imprevisto acontece, você pode se desesperar ou lidar com a situação de maneira racional. Quando você assume essa responsabilidade, percebe que o mundo pode tentar te empurrar em várias direções, mas só você tem o poder de decidir como reagir. Isso não significa que devemos ser indiferentes ao que acontece ao nosso redor, mas sim que devemos escolher nossas batalhas e não permitir que qualquer circunstância roube nossa paz. Os estoicos praticavam isso todos os dias, lembrando-se de que a liberdade não estava em mudar o mundo, mas em mudar a si mesmos. Um exemplo clássico vem do imperador Marco Aurélio. Mesmo sendo um dos homens mais poderosos de sua época, ele sabia que sua verdadeira força não vinha do seu império, mas da sua capacidade de governar a si mesmo. Ele enfrentou traições, guerras e tragédias pessoais, mas nunca permitiu que essas dificuldades definissem seu estado de espírito. Em seu livro Meditações, ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Se queremos ser verdadeiramente livres, devemos nos libertar das correntes invisíveis que nos prendem. A necessidade de aprovação dos outros, o medo do fracasso, a busca incessante por prazeres momentâneos e a resistência contra coisas que não podemos controlar. Quanto mais aprendemos a dominar nossas emoções e reações, mais livres nos tornamos. A liberdade interior também significa aceitar que nem tudo precisa estar sob nosso controle. Muitas pessoas se tornam prisioneiras da ansiedade porque querem que tudo saia exatamente como planejaram. Mas a vida é imprevisível. Se nos apegarmos a expectativas rígidas, sempre seremos reféns das mudanças inevitáveis. O estoico aprende a se adaptar, a aceitar e a seguir em frente, sem se deixar abalar. No dia a dia podemos aplicar essa lição ao nos perguntarmos: isso realmente afeta minha liberdade? Ou sou eu quem está me aprisionando com minha própria percepção? Se percebermos que estamos presos a emoções negativas, podemos lembrar que sempre temos a escolha de interpretar as coisas de outra forma. Podemos reagir com serenidade, escolher nossos pensamentos e manter nossa mente livre, não importa o que aconteça. No final, a liberdade verdadeira não depende de circunstâncias externas. Ela está na forma como escolhemos viver, pensar e sentir. Aquele que entende isso se torna inabalável, pois percebe que nada pode realmente prendê-lo, a não ser ele mesmo. Ao longo deste vídeo, exploramos algumas das lições mais poderosas do estoicismo para dominar suas emoções e forjar uma mente verdadeiramente inabalável. Cada princípio nos mostrou que a força interior não depende das circunstâncias externas, mas da forma como escolhemos interpretar e reagir a elas. Quando compreendemos o que está sob nosso controle, evitamos o sofrimento desnecessário e desenvolvemos um olhar mais lúcido sobre a vida. Ao praticar o distanciamento emocional, reduzimos o impacto das emoções negativas e tomamos decisões com clareza. Ao substituir expectativas por aceitação, encontramos paz diante do imprevisível. O estoicismo nos ensina que não podemos evitar todas as dificuldades, mas podemos decidir como enfrentá-las. Essa mudança de mentalidade nos liberta das amarras da frustração e da ansiedade. Quando transformamos obstáculos em aprendizado,
desenvolvemos uma capacidade de adaptação que nos torna mais resilientes. E ao praticar o silêncio e o autocontrole, aprendemos que nem todas as reações imediatas são necessárias ou benéficas. Dominar as emoções não significa suprimi-las, mas sim entendê-las e guiá-las de forma racional. Lembre-se, a vida é impermanente e tudo o que nos acontece um dia deixará de existir. As dores, as alegrias, os desafios e as conquistas fazem parte de um fluxo contínuo. Quando internalizamos essa verdade, deixamos de nos apegar ao sofrimento e passamos a encarar cada experiência como uma oportunidade de crescimento. Ao questionarmos nossas próprias emoções antes de segui-las cegamente, evitamos decisões impulsivas que podem nos prejudicar a longo prazo. A verdadeira liberdade não está em controlar o mundo exterior, mas em desenvolver uma mente forte o suficiente para permanecer equilibrada, independentemente das circunstâncias. O estoicismo não é apenas uma filosofia abstrata, é um guia prático para a vida. Aplicar esses ensinamentos no dia a dia exige disciplina e constância, mas os benefícios são imensuráveis. A cada situação difícil, pergunte-se: isso está sob meu controle? Essa reação emocional é útil ou apenas um reflexo automático? Com o tempo, essa prática se torna natural e você perceberá que os desafios que antes o abatiam já não têm o mesmo impacto. Você se tornará mais calmo, mais consciente e mais preparado para lidar com qualquer adversidade. Se este conteúdo fez sentido para você e agregou valor à sua jornada, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Compartilhe este vídeo com alguém que pode se beneficiar dessas lições. E deixe seu comentário dizendo qual dessas estratégias mais ressoou com você. Lembre-se, a força verdadeira vem de dentro, e a cada dia você tem a oportunidade de moldar sua mente para enfrentar a vida com mais serenidade e sabedoria. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.